Olá, meus amigos e minhas amigas. É um prazer estar novamente com vocês para iniciarmos a aula número 4 da Bíblia de Abraão até Moisés. Lendo um pouquinho sobre o Gênesis ainda, o primeiro livro de Moisés. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e juntamente contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Vemos aí então a prática de sacrifícios naquela época, né? Sentiu o Senhor o suave cheiro e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como acabo de fazer. Ou seja, Deus, após ter se arrependido da sua criação, né, esse Deus aí, ele diz que não vai mais destruir. E ele ainda afirma que o coração do homem é mau desde a infância. Que Deus é esse que cria um homem já mau desde a infância? Bom, se passaram 20 gerações de Adão e 10 depois de Noé, até chegarmos a Abraão, que é o foco do nosso estudo de hoje, né? É mais ou menos, vendo aí desse gráfico, um decurso de 2000 anos, de Adão até chegarmos a Abraão, que antes se chamava Abrão. Disse o Senhor a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Surge então o Deus tribal da tribo de Abrão, né? Ele vai para o Egito e prostitui sua mulher Sara. Fica rico e é expulso pelo faraó. Por que ele prostitui? Porque ele chega no Egito e ele alega então para o faraó que a esposa dele, a Sara, seria irmã dele. E ele cede a Sara, que deveria ser muito bonita, para ter relações com o faraó da época. Abrão tem um filho com a escrava Agar, porque a Sara na época era estéril, né? Ou parecia ser estéril. E ele chamou de Ismael. Aliás, Ismael que daria origem ao povo árabe, né? Depois. Vamos ver na frente isso. Posteriormente, Sara tem Isaac, que seria então o primeiro filho dela. E Abraão se torna então Abraão por determinação desse Deus Jeová, iniciando então o pacto da circuncisão, né? A corta do prepúcio do pênis como uma aliança com o Deus Jeová. Deus Jeová parece que fazia questão desse procedimento aí. Também a Bíblia fala em 3 visitantes que teriam chegado para orientar eles a saírem da cidade de Sodoma e Gomorra, né? Vamos lá. Aqueles homens, porém, estendendo as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora. Seriam então seres espíritos, né? Não tão bons, porque para ferirem os que estavam do lado de fora, com certeza não eram bons espíritos. Ou poderiam ser também seres extraterrestres que estariam dando alguma ajuda para o Ló, Abraão e a sua tribo, né, saírem daquela cidade. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, como fala lá em Gênesis. A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. E toda a terra da planície viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha.
Bem, o que teria ocorrido realmente? Seria uma queda de um meteorito no Mar Morto? As ondas empurraram a água salgada do Mar Morto que devastou o solo da região? Ou teria sido uma hecatombe nuclear? Temos todas essas hipóteses aí para explicar esse fenômeno. Bem, avançando um pouquinho, né? As duas filhas de Ló conceberam de seu pai. Elas, então, conta lá a Bíblia que elas embriagam o pai e acabam tendo relações carnais com o mesmo para procriarem. Abraão prostitui novamente Sara com o rei Abimeleque, deste agora da Mesopotâmia, né? Novamente ele afirma para o rei que a esposa dele era irmã, e aí ele recebe todas as vantagens da corte desse rei através da beleza da sua esposa Sara. Bem, lendo um pouquinho Gênesis. Ora, Sara viu brincando o filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz a Abraão. Pelo que disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não pareça isso duro aos teus olhos por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Então, pelo que a Bíblia conta, toda a descendência dos hebreus veio do Isaac, enquanto que já falamos, né, que o primeiro filho da escrava, o Ismael, teria dado origem aos árabes. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te hei de mostrar. Então parece que o Jeová ele tenta testar a fidelidade de Abraão e pede que o Abraão sacrifique o seu filho num altar, né? Na última hora, felizmente, aparece um anjo, parece que não é o Jeová, mas um outro anjo, e fala para o Abraão que ele não precisava matar o filho, que bastava sacrificar um carneiro que estava ali perto, no lugar do filho Isaac. Bem, avançando um pouquinho agora, conhecendo a história de Isaac, o Isaac também tenta prostituir a sua esposa Rebeca com o rei Abimeleque. Eles já viviam lá nessa corte desse rei, né? Novamente o mesmo problema que já havia ocorrido com Abraão. A traição do Jacó sobre o primogênito Esaú é uma história conhecida da Bíblia, né? Que o, o, o Jacó, que viria após Isaac, ele. O Jacó, desculpe. O Isaac tem dois filhos, o Jacó e o Esaú. E como ele está cego, o Isaac cego, ele então apalpa os filhos e o Jacó trai o irmão, levando um presente e se fazendo se passar por Esaú. Lutas, traições e assassinatos pela posse da terra e dos bens materiais. É isso que a gente vê em toda essa história até então. Vamos avançar algumas gerações e vamos chegar à época em que os judeus então vão ser escravizados no Egito, né? Tudo começa com José sendo vendido como escravo pelos seus irmãos e graças à sua mediunidade ele se torna o legislador do Egito, ou seja, uma espécie de primeiro-ministro da época, né? Isso é contado nesse livro do Conde J. W. Rochester, O Chanceler de Ferro, pela psicografia da médium Vera Krishnovskaya. Esse livro é do final do século XIX e lá o Rochester conta a história desse José, né, que teria obtido grande sucesso na corte do faraó. A descendência de Abraão permaneceu em terra estrangeira durante 430 anos, o tempo que eles ficaram no Egito.
Foram no Egito mortos José e os homens de seu tempo, levantou-se um rei que, por meio dos israelitas, estabeleceu escravidão para eles durante um período que durou 80 anos ou mais. Ou seja, na época de José e dos seus primeiros descendentes, os hebreus eram tidos como parceiros dos egípcios e não escravos, né? Esse rei, o Ramsés II, foi o maior construtor da história do Egito e transformou os hebreus em operários. Depois, querendo reduzir o número dos hebreus no Egito, o faraó ordenou às parteiras que matassem todos os meninos hebreus após o nascimento, jogando-os no rio Nilo. Então, nessa época, um menino foi acolhido pela filha do faraó. Começa então a história de Moisés. Moisés é a figura mais majestosa do Antigo Testamento, grande líder e legislador. Sua história está contada em outro livro do Conde Rochester, O Faraó Neftá, narrado pelo próprio faraó, né, e por outros espíritos da época, que contestam a história que está na Bíblia. Segundo Rochester, a história seria mais ou menos assim. Além de não ser filha do faraó, a princesa Termute seria na verdade irmã dele. E Moisés não foi filho de Joquebede, mas fruto de um amor proibido entre Termutes e um hebreu escravo, assassinado pelo Menerfitá. Quando viu que estava grávida, a princesa isolou-se para ter o filho e quando este nasceu, ela foi obrigada a colocá-lo num cestinho e deixá-lo no rio Nilo. O encontro, entre aspas, e a adoção, entre aspas, teria sido uma encenação para enganar o faraó. O faraó Menerfitá fala da libertação do povo judeu, do domínio secular dos egípcios, mostra o emprego da mediunidade, incluindo magia negra, da hipnose, do magnetismo e das forças da natureza, praticados por Moisés. É muito conhecido, né, quem assiste aquele filme Os Dez Mandamentos, as 10 pragas do Egito, que foram a conversão das águas do rio Nilo em sangue, um fenômeno que é explicado por uma planta tipo de alga, né, que torna realmente o rio vermelho e que não tem nada a ver com sangue mesmo. A invasão das rãs, ou seja, uma praga aí de invasão de insetos, a onda dos mosquitos, a sanha de vespas, a peste sobre o gado, tumores e pústulas nos homens e nas bestas, a geada em pleno Egito, né, em pleno Rio Nilo, invasões de gafanhotos, as trevas sobre o país e, finalmente, a morte dos primogênitos dos egípcios. Tudo isso é contado lá no livro O Faraó de Menerfitá, né? E que não tem nada de milagroso nisso aí, e sim artimanhas dos hebreus, comandados por Moisés, para poderem convencer o faraó a libertar o seu povo. Lembrando que quando Moisés, que foi criado, né, na corte do faraó, ele é obrigado a sair do Egito porque ele assassina um soldado egípcio e ele vai viver 15 anos no exílio. Ele chega aí em locais onde ele aprende alta magia, principalmente hipnose. Então, aquele fenômeno mesmo em que Moisés se apresenta na frente do faraó e de muitos outros sacerdotes do Egito, e ele joga o bastão do chão e o bastão se torna uma cobra, na verdade ele ele faz uma hipnose coletiva. E graças ao grande poder anímico que Moisés tinha, além do mediúnico, né? Além da ajuda que ele tinha de espíritos não tão bons que o ajudavam nessas perversidades. Bem, ocorre então o êxodo, finalmente eles conseguem sair do Egito, cerca de 600 mil pessoas, pelos cálculos aí dos estudiosos da Bíblia, e ocorre a travessia do Mar Vermelho, que era um caminho de maré baixa que o Moisés conhecia e os egípcios não. Então não teve nada de nenhum milagre na abertura do Mar Vermelho, né? Bom, eles se deslocam então para as regiões da Palestina e lá eles vivem 40 anos. E por que 40 anos se a terra prometida estava tão perto, né?
a alguns quilômetros apenas. É porque a Terra Prometida já era habitada por outros povos que tinham seus exércitos. E Moisés ainda não tinha um exército, ele tinha uma quantidade muito grande de pessoas, né, descendentes, muitos nem hebreus puros eram, e ele precisava então unificar aquela nação que estava se formando, para depois ele então ter um exército e invadir a Terra Prometida, o que só ocorre após a morte de Moisés com o seu sucessor, que foi Josué. Voltando um pouquinho, lá no deserto, no Monte Sinai, Moisés recebe então os 10 mandamentos da chamada Lei de Deus, consiste mais ou menos assim: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito e da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Ou seja, a imposição do Jeová de ser adorado, unicamente adorado. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Os hebreus, eles criaram esse dia do sábado, né, para o descanso acima de tudo, porque na época todos os povos trabalhavam os 7 dias da semana. E eles sabiam que havia uma necessidade do repouso do corpo. E, naturalmente, o repouso do corpo deveria ser destinado para o santificar o seu Deus. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Muita coisa do nosso direito atual vem dos 10 mandamentos. Moisés morre sem conhecer a terra prometida. Essa tarefa, como já falamos, caberá a Josué, médium de efeitos físicos, que invadirá a Palestina com um exército bem preparado e, claro, com a bênção de Jeová. Então está aí a terra prometida, né? A Samaria, a Galiléia mais ao norte, a Judéia. E lembrando, nós vamos ver daqui a algumas aulas todos esses fenômenos mediúnicos, inclusive os de Josué, né, médium de efeitos físicos, que era o intermediário para se falar com Jeová. Bom, o legado de Moisés, né? Na visão da doutrina espírita, Moisés é considerado como a primeira revelação. Isso está contido no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Contudo, pessoal, nós veremos ao longo do nosso estudo que existem muitos questionamentos sobre essa afirmação acima. Vamos deixar para um momento oportuno, quando estudaremos os demais avatares. Então, existe uma influência muito forte do judaísmo no catolicismo e, consequentemente, também no espiritismo, que é cristão. Porém, nós temos que separar a influência do cristianismo, do Cristo, do cristianismo que veio do judaísmo, né? Então, na minha humilde opinião, não acredito que Moisés trouxe a primeira revelação. Moisés trouxe a popularização da crença de um Deus único numa época em que se cultivava deuses de tudo, né? Tudo que era um pouco extraordinário era divino, eram deuses. Então esse foi o mérito dele, mas ele cometeu uma série de erros sem necessidade para fazer essa unificação aí, né? E com certeza não foi sob o comando de um Deus maior, e sim do Deus Jeová, que nós já estamos conhecendo como um espírito, né? Esse Deus antropomórfico chamado Javé é um espírito capelino, como já falamos anteriormente, que ainda detém
total influência nas chamadas religiões abraâmicas, ou seja, o cristianismo, o judaísmo e o próprio islamismo, né? Vale a pena vocês assistirem às lives do Jean Van Elan, um estudioso, né, do Jeová e crítico também, e do Alfredo Narras, inclusive falando sobre os confrontos que havia entre Javé e Jesus, porque Jesus bate de frente com as leis de Javé, né? Vamos ver isso em alguns momentos mais na frente, na nossa próxima aula, onde estudaremos as incoerências que a Bíblia traz e os absurdos nesse aspecto. Muito obrigado por estarem conosco até aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.